Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Simple Present, o presente simples do inglês. Agora, forma negativa. Como é que a gente faz para dizer uma frase no presente, mas na forma negativa? Para construir esse tipo de frase, a gente vai precisar do verbo auxiliar do, que é esse do aí, do. A gente não traduz ele para o português quando a gente vai traduzir uma frase que está na negativa. Ele compõe a negativa junto com a negação not. Então, ele não vai ser traduzido nesse contexto. Ele tem um significado sozinho quando ele é o verbo principal, o verbo que está expressando a ação nas nossas orações, nas nossas frases. Porém, quando ele está aqui formando a negativa, ele não tem significado em português. A gente não vai traduzir ele. Como se ele e o not fossem uma coisa só. Eles dois juntos são a negativa do inglês. Então, a gente tem aqui I do not like coffee. Eu não gosto de café. Se você usasse só o not, a pessoa iria entender. Porém, de acordo com as regras da gramática, não está correto. Então, a gente precisa usar o do para ficar bonitinho a nossa frase. Todas as vezes que a gente tiver o verbo na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural, na segunda pessoa do singular e do plural e na terceira pessoa do singular, a gente vai usar o do, tá? Então, a gente tem, como eu disse antes, I do not like coffee. Eu não gosto de café. A segunda frase ficou You do not go to school on Saturdays. Você não vai à escola aos sábados. E a terceira frase, They do not sing very well. Eles não cantam muito bem. Então, em todas essas frases, o que eu tenho aqui é o do e mais o not para formar a negativa, do not. E aí a gente tem aquela questão da terceira pessoa do singular. Vocês lembram que na forma afirmativa, o verbo na terceira pessoa do singular é flexionado. Ele ganha um Szinho no final. Aqui, a gente vai deixar o verbo principal, que é o verbo da ação. Ele vai ficar quietinho, do jeito que ele é mesmo, normal. E a gente vai flexionar o do. E como o do termina com a letra O, em vez de ganhar um S, ele vai ganhar ES no final. Então, todas as vezes que o verbo tiver na terceira pessoa, a nossa frase está falando na terceira pessoa do singular, eu vou flexionar o verbo do para does e acrescentar o not para fazer a negativa. Só na terceira pessoa do singular. Então, a gente tem aqui He does not like coffee. Ele não gosta de café. She does not go to school on Saturdays. Ela não vai à escola aos sábados. My cat does not eat carrots. Meu gato não come cenouras. Então, como eu estou aqui falando sobre outras pessoas, ou sobre o gato, sobre a cadeira, sobre o cachorro, sobre o papagaio. Se eu estou falando sobre alguém que não está na nossa conversa, eu tenho a terceira pessoa do singular. E aí eu vou flexionar o verbo. Nesse caso da negativa, eu vou flexionar o verbo auxiliar, não o verbo da ação. O verbo da ação é o que está dando sentido do que está acontecendo. No caso aqui, he does not like coffee. O like é o verbo principal porque é ele que está me dizendo o sentido da frase. Ele não gosta de café. Ele que é o verbo que está carregando o sentido ali, o significado. O does aqui, o verbo do, não carrega nenhum significado. Ele está aqui somente porque é a regra gramatical que se use o verbo do e mais a partícula not para fazer a negativa. Na maioria das vezes, principalmente na língua falada, mas muitas e muitas vezes na língua escrita também, a gente vai ver uma forma curta do verbo do mais o not. A gente chama de forma contraída. A gente coloca o apóstrofo, que é essa vírgulazinha aqui em cima. A gente põe ele para mostrar que a gente comeu uma letra. Que a gente está suprimindo uma letra aqui, tá vendo? Depois do N vem o O.
N-O-T, para fazer o not. Mas aqui eu tirei o O, então eu preciso colocar o apóstrofo para significar que ali existe uma letra, eu só não estou escrevendo ela. Então, o do not vira don't, na forma curta, e o does not vira doesn't, na forma curta. Ok? Ficamos então com I don't like coffee, he doesn't like coffee. E aí a gente realmente não pronuncia o O que está aqui, ó, don't e doesn't, sem pronunciar a letra O. É o mais comum da gente ver tanto na língua falada quanto na língua escrita. Quase ninguém vai escrever do not ou does not, a menos que a pessoa queira dar muita ênfase a essa parte da frase. Mas realmente não é usual a gente ver a forma completa. Geralmente vai ser a forma curta, don't e doesn't. Então, aqui lembrando, todas as vezes que a gente tiver os pronomes he, she ou it ou um substantivo no singular, que pode ser um nome próprio ou pode ser um nome comum, um substantivo comum, porta, cadeira, mesa, cama, pote, tudo isso. São os substantivos comuns e os nomes próprios, né? Nome de pessoa, ou o nome de um lugar, ou o nome do seu pet, do seu cachorro, do seu gato, aí também é um nome próprio. Então, a gente, se esse for o sujeito da oração, se for a pessoa sobre quem a gente está falando, vai estar na terceira pessoa do singular, o verbo tem que ser flexionado. Mas na negativa, o verbo flexionado vai ser o verbo auxiliar do, que vai ganhar um ESzinho no final. E aí a gente tem Mary doesn't like coffee. Mary não gosta de café. Dory doesn't remember. Dory não se lembra. A door doesn't open by itself. Uma porta não se abre sozinha. Vocês veem que aqui na terceira frase eu usei um substantivo comum. Porta. Não é um nome de ninguém. Então eu substituí o substantivo, o pronome it pelo substantivo comum, mas eu ainda estou falando sobre a porta. Dory aqui, para quem se lembra, é a Dory do Procurando Nemo, que ela não lembra das coisas, né? É um nome próprio porque é o nome dela, apesar dela ser um animal. Então eu vou usar um nome próprio, né, para me referir a ela, porque é o nome dela, como ela se chama. Não é o nome de todos os peixes, só o dela. Então, novamente, eu estou falando sobre a Dory, vou ter que flexionar o verbo. Mary doesn't like coffee. Estou falando sobre a Mary, vou ter que flexionar o verbo. O do vai ganhar ES no final. Agora, se for plural, se eu tiver mais de um nome, se eu dissesse Mary and Dory, Mary e Dory, eu estou falando sobre duas pessoas, então é plural, eu não mexo no verbo, ele continua sem ganhar ES no final. Se eu estiver falando sobre mim, na primeira frase, I don't like coffee, estou falando sobre mim, então também não vou mudar o verbo. Se eu estiver falando sobre você, you, se eu estiver falando sobre we, nós, também é plural. Ou se eu estiver falando sobre they, eles ou elas, também é plural. Eu não vou mexer no verbo, ele não vai flexionar, eu vou usar don't. Ok? Então vamos às tarefas. E qualquer coisa a gente tira a dúvida na próxima aula.